Gente, que maravilha, que noite poderosa nós tivemos. Primeiro dia da nossa conferência CC Videira, um só povo. E nessa última sessão nós recebemos a palavra de Deus do nosso amigo querido pastor Diego Menin. Estou aqui com ele. Uma honra para mim, pastor João Vitor, uma honra estar aqui nessa conferência tão maravilhosa, um privilégio mesmo. Me sinto presenteado por Deus por estar com vocês aqui. Amém. Presente nosso. E que palavra, meu Deus do céu, você que estava conectado conosco, sentiu, eu tenho certeza, mesmo via online, a unção de Deus. E essa palavra tão direta do coração do Pai, sobre Saulo de Tarso, Saulo que se torna Paulo, um tempo de transição, quando Deus nos tira do nosso lugar de obstinação e nos leva para o nosso lugar de destino. Do púlpito você aterrissou aqui. Muito bom. Por que essa palavra queimou no teu coração para você compartilhar eu acho que a gente vive uma época de muito ativismo e Paulo era um ativista. Paulo era alguém que, dentro da cabeça dele, ele estava agradando a Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele só esqueceu de perguntar para Deus se tudo aquilo era a Deus. E aí Jesus vai encontrá-lo para dizer, cara, você é uma bênção, eu vou te usar. Uau. Como Jesus diz para Ananias, ele é vaso de honra. Mas ele não me ouviu. E agora, ouvindo, ele é uma bazuca, ele é um rolo compressor na fé. Mas por quê? Porque é um homem que tem muita atividade sem relacionamento. Então você cansa, se fere, para, né? Esse ponto talvez foi um dos que, assim, pelo menos eu que estava escutando, mais me capturou. A ideia de como ele era convicto, mas convicto da coisa errada. Exato. Ele estava certo, estava dedicado, estava entregue, mas entregue à obra errada. Eu já ouvi certa vez alguém dizer que talvez uma das piores coisas é você se tornar excelente naquilo que Deus não pediu que você fizesse. É isso. Você acaba se tornando perito naquilo que é tarefa de outra pessoa, talvez, não é o chamamento de Deus para você. É isso. E essa necessidade da gente estar sensível à voz de Deus. A gente comemora nessa conferência 24 anos de CC Videira. E depois de 24 anos, bom, talvez a gente pode assim cair na tentação, ela sempre está ali à espreita, a tentação de fazer a partir desse lugar de automático. É isso. Já sei, já conheço, vou só ali seguindo, ao invés de não, a cada passo eu preciso da direção de Deus. É isso. Que importância isso. E temos e existe em nós uma habilidade com o hábito. O hábito é algo muito perigoso, porque se você... É igual pegar água. Você está na tua casa, você mora tanto tempo lá que para pegar água à noite você não precisa acender a luz. Sim. A mão vai direto no armário, já sabe onde é o filtro, a torneirinha e acabou. E esse é o grande desafio. Sim. Ser uma igreja excelente, que tem hábitos de excelência, mas que tem a capacidade de ouvir a Deus todos os dias. Esse talvez seja o grande desafio das mega churches hoje no Brasil e no mundo. Né? Se tornaram grandes, habilidosas. Vocês são referência. A gente tem lutado na Lírio, mas o nosso desafio em compartilhar o rebanho é isso. O pão de cada dia, dai-nos hoje. O maná, o alimento que Deus dava para o povo de Israel, que não podia ser armazenado, senão apodrecia. É isso aí. Todo dia tinha que sair da tenda e colher. Saia da tenda e colha, saia da tenda e colha. Todo dia você tem que sair da sua tenda e colher o que o Pai quer direcionar para você. É isso aí. Já que a gente está aqui nesse momento de bate-papo, e é pós-sessão, então a mensagem você já escutou, você já ouviu. Eu quero, então, escutar de você, Diego, uma resposta para uma pergunta que eu acho que alguém que ouviu a pregação talvez ficou se fazendo. Que é a pergunta assim, como é que eu faço, como eu faço na minha vida, para escutar mais a Deus, para ser mais sensível à direção de Deus? O que você diria de maneira assim, prática, alguns insights? Eu diria que não tenha medo da solidão. Solidão não é doença, companhia não é cura. Uau. Não é? E a solidão é a ideia de que você precisa... A solidão, que eu digo, não é ser sozinho, mas é estar. Momentos de desligar. Jesus fazia isso constantemente. Despedindo os discípulos, indo a orar. Né? Você vê o próprio rei Ezequias, quando Isaías diz que ele vai morrer, ele não fala com Isaías, ele deixa Isaías sair, vira o rosto para a parede e ora a Deus. Então, ouvir a Deus requer atenção.
Agora, como é que nós vamos ter atenção numa geração que vive o ativismo do movimento? Muitos ruídos, hein? Não é? Então, é a voz das pessoas, é a nossa própria voz, é a voz do diabo. E aí Deus não vai entrar na bagunça. Né? Deus não vai competir com as gralhas que falam perto da gente. Então, a primeira coisa que eu digo é crie momentos. Tenha a sua devocional pela manhã, no seu carro ali, desliga um pouco o rádio. Né? Algumas vezes até há muita música, porque a música é bacana, mas algumas vezes Deus quer ouvir você. Uau. Falar a Deus no banho. Né? Eu gosto de dizer que a oração perfeita é a oração sincera. Né? Deus não está perguntando se você vai falar problema, vrido. Claro que é bom estudar português, mas Ele quer saber se você está sendo franco com Ele. A Bíblia diz que Esaú, mesmo em lágrimas, ele não conseguiu reverter o que ele queria. Porque não é o choro, é o coração. Então tenha momentos de solitude e tenha momentos de colocar Deus em primeiro lugar. Quando a viúva pede, ou Elias pede para a viúva fazer o primeiro pedaço para ele, é porque Deus estava dizendo o seguinte, que não é só fazer, é fazer primeiro. Não é só... Ela poderia dizer, tá bom, eu vou comer meu pão com meu filho e eu te dou depois o pedaço. Não. Não é orar primeiro, não é cantar, é cantar primeiro. A ordem é importante, tão importante quanto o ato em si. Porque não adianta você... Deus ouve, mas colocá-lo no final da estação, né? Isso mostra um pouco da importância que ele tem para nós, né? E quantas vezes a gente fica assim, querendo direção de Deus, mas depois que a casa já caiu. E assim, Deus é tão misericordioso que Ele ainda nos socorre. E no seu infinito amor Ele traz direção mesmo depois que a casa cai. Mas é coisa boa é quando a gente começa orando. Ou seja, é quando a gente, antes de tudo, busca a Deus. Antes de tudo, busca essa direção de Deus. Quando você pregava, assim, abriu uma janela na minha cabeça sobre essa de escutar a Deus. Porque eu acho interessantíssimo como na experiência de Saulo, ele escuta Deus ali na estrada de Damasco, mas Jesus é muito sucinto ali, muito breve. E é como se ele dissesse assim, o resto da conversa é depois. Sim. E aí ele derruba Saulo, cega Saulo, isola Saulo para contar o resto da conversa. E eu acho isso muito poderoso, como Deus ele trabalha assim na nossa vida, né? Isso que você colocou a importância da solitude, de Deus nos posicionar e a gente tomar a decisão mesmo de nós nos recolhermos para esse lugar de intimidade para ouvir a Deus, mas também de como a voz de Deus e as direções de Deus elas são progressivas na nossa vida. Ele fala um pouquinho aqui, depois ele fala um pouco mais ali e dá mais detalhes acolá e por aí vai. E usa pessoas, usou Ananias, usa um pássaro, usa uma criança, né? Deus não é o que Jesus disse para Nicodemos, não queira entender como vai ser. É o vento sopra todo o tempo, para todos os lados. Uau. Basta querer ouvir. O maior desafio não é como você vai ouvir. O maior desafio é eu quero. Porque se você quiser, ele vai. Ele vai. Você. Ele vai. Me pegou demais quando você disse Ananias é aquele que conecta a nossa dúvida ao nosso destino, né? É quem nos tira desse lugar de dúvida para o nosso lugar de destino. Como Deus usa pessoas, como Deus usa Ananias. E como você profetizou, Deus vai colocar Ananias na sua vida. Amém. Pessoas que vão te direcionar e que vão te ajudar a você estar posicionado no destino de Deus para você. Bom, olha, eu acho que já foi tudo, porque a pregação foi tremenda, de coração. Louvado seja Deus. Glória Obrigado a Deus, por aquilo que o Pai colocou no teu coração para dividir conosco. Amém. Eu fui muito abençoado. Sei que você que está online foi ricamente abençoado, tá bom? Eu quero abençoar a sua noite e dizer que no nome de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, para a glória de Deus. Deus te abençoe.